pessoal, boa tarde, eu de novo, tudo bem? Ai, sabe o que eu queria gravar esse vídeo para dizer? Uma curiosidade, eu acho bastante importante, né? Eu sigo um médico no Brasil chamado Dr. Pedro Andrade. Ele é um médico assim bem renomado porque ele é um médico que preza bastante a prevenção das doenças, sabe? Ele não fica só remediando, ele tem um método assim muito bacana. Se você puder seguir ele no Instagram, eu gosto bastante do método dele. Ele explica, ele não fica só tratando o problema para tirar a dor do momento, a depressão, nada disso. Ele vai na causa, ele pede exames específicos, ele aprofunda, sabe assim? Eu sei que é bem cara a consulta dele, deve estar em torno de uns R$ 2.000 para passar com ele. E é meu sonho passar com esse médico. E um dia eu tava vendo uma live dele, ele dá muita palestra e tal, então ele fez uma live e ele falou que tem pessoas que precisam fazer determinados tipos de exercícios físicos diferentes para alcançar determinados resultados. Então vamos supor emagrecimento. Ele disse que existe um genótipo, uma mutação. Eu não posso falar aqui termos técnicos porque eu não entendo, eu sou extremamente leiga, né? Mas eu vou falar mais ou menos para você entender. Existem tipos de pessoas, geneticamente falando, que emagrecem muito melhor com musculação, por exemplo, e tem pessoas que emagrecem muito mais facilmente com aeróbico. E ele deu algumas dicas, né, sem fazer exame, que você possa ver o que é mais adequado para você. E aí uma curiosidade, quando eu estava no Brasil eu fazia crossfit, já falei em alguns vídeos aqui, e na minha opinião é a melhor atividade física. Foi um tempo que eu fiz e foi onde eu alcancei melhor resultado fisicamente. Ele ficou assim, é muito bacana porque ao mesmo tempo que você faz o treino metabólico, você também treina força. É um treino muito completo e eu realmente gosto muito. Fora que desperta outras coisas na vida, sabe assim, no geral da vida, não é só na hora que você faz atividade física. Então é realmente muito bom. E aí, ele dando essas dicas, o Dr. Pedro falando sobre essas dicas, eu realmente fazendo uma análise, eu vejo que eu consigo alcançar mais ou menos o que eu quero fisicamente, fazendo treinos aeróbicos. Então, há mais ou menos 1 mês e meio, eu comecei a fazer, após o meu treino de força, que eu faço musculação todos os dias, eu só mudo o grupo muscular, né? Eu coloquei atividade aeróbica depois do treino de força. Então, assim, cada dia eu faço um tempo de aeróbico para poder até dar estímulos diferentes, né? Às vezes eu faço intervalado, às vezes eu faço mais brando, e, assim, eu vou mudando, né? E aí eu faço mais ou menos 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Hoje eu fiz 50 minutos. Depois do treino de força eu fiz mais 50 minutos de aeróbico. E eu vejo que o resultado pra mim é maravilhoso. Porque além do condicionamento físico, eu já vejo diferença esteticamente falando, né? Então era bacana, se você tem esse interesse, se você gosta disso, se isso é uma coisa que chama a sua atenção, de você ver o que é mais adequado, o tipo de exercício físico que é mais adequado para você, né? Tô estacionando, gente. Ai, eu detesto estacionar o carro com alguém me olhando. Parece que eu não sei estacionar, sabe? Olha, mas foi de primeira, gente. Olha, não tirei minha carta por correio não, viu? Foi, ó, de primeira. Quase deixei colado lá do de trás, mas foi bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, e aí, aqui é vida real, viu, gente? É reality show. Vídeo gravando, fazendo as coisas, e é assim. É assim que tem graça, né? Pra mostrar que é de verdade. Então, só pra finalizar aqui. E aí, você
Olha, gente, tá passando duas queridas aqui gritando, porque uma tá carregando uma bilha, que aqui chama bilha de gás, que é um botijão aí no Brasil, e ela saiu gritando aqui, carregando o peso. Então, só para finalizar, o vídeo tá ficando enorme. Então, se você tem essa curiosidade de saber qual a melhor atividade física para você, como que você alcança seu resultado, dá uma pesquisada sobre isso. Exame específico, eu não sei o que tem que fazer geneticamente falando, né? A gente tem que fazer exame genético para ver essa tal dessa mutação que ele fala, que tem pessoas que precisam fazer atividade física aeróbica muito mais do que treino de força, que é o meu caso. Então, nossa, eu achei isso tão demais, eu achei isso tão interessante, porque como que a gente vai pensar que existem atividades físicas que são melhores para um tipo de pessoa do que para o outro, né? E depois eu conto pra vocês, eu gravei um vídeo falando se vão deixar eu jogar futebol feminino, por causa da idade, né? E depois eu conto pra vocês, porque também é uma coisa que eu quero entrar. Eu gosto bastante e realmente é porque também é muito aeróbico, né? Futebol é muito aeróbico e pra mim dá super resultado de condicionamento físico, que eu amo muito. Tá bom? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo. Que você tenha uma tarde abençoada. Aqui já são quase 7 horas. Eu tenho aula de inglês, preciso ir e a gente se fala. Que você tenha uma noite maravilhosa e uma semana abençoada. Beijos!